confiança nas instituições está sendo testada. A desigualdade continua profunda e em muitos países a política parece mais dividida e mais difícil que nunca antes. E embora estejamos reunidos aqui durante a Semana da Natureza e do Clima, esta conversa não é apenas sobre o clima isoladamente. Clima, desenvolvimento, segurança alimentar, acesso à energia, dívida, migração, tecnologia, democracia e segurança global agora fazem parte da mesma conversa. Eles se moldam mutuamente, eles se afetam mutuamente e exigem que líderes pensem além de um país, de uma instituição ou de um ciclo político. É por isso que esta conversa é muito importante. Trata-se da liderança em um mundo muito fragmentado. Trata-se de como os líderes construem confiança, como mantêm as sociedades unidas e como criam cooperação quando a política é bem difícil. E trata-se também do papel de países como o Brasil e de outras potências importantes fora dos centros tradicionais de decisão na definição do que virá a seguir. E trata-se do papel dos cidadãos, da filantropia, das empresas, da sociedade civil e das plataformas como o Global Citizen, que vão ajudar a criar impulso quando as instituições tradicionais sozinhas elas não estão avançando rápido e suficiente. Nos últimos anos, a Global Citizen tem trabalhado para unir esses dois mundos: governo, empresas, filantropia, artistas, ativistas e cidadãos. Porque os desafios que enfrentamos não podem ser resolvidos por um único setor. Eles exigem parceria, exigem confiança, exigem líderes que consigam ver o quadro completo e levar as pessoas junto com eles. Agora, há poucos líderes que viram esse desafio de tantos ângulos quanto o presidente José Manuel Barroso. Ele foi o primeiro ministro de Portugal. Ele liderou a Comissão Europeia durante um período decisivo para a Europa e para o mundo. E ele também trabalhou no setor privado, inclusive como presidente da Goldman Sachs International, o que lhe dá uma perspectiva única sobre política, mercados, instituições e cooperação global. Então, hoje eu quero estruturar esta conversa em torno a uma questão maior. Em um mundo tão complexo, em um mundo tão fragmentado, que tipo de liderança é necessária agora? Por favor, juntem-se a mim para saudar o presidente José Manuel Barroso. Vamos juntar um pouco aqui. Isso, perfeito. Presidente, bem-vindo. Obrigado. Como está sendo a semana? Muito bem, é sempre bom estar no Rio. O senhor liderou instituições nacionais e internacionais durante períodos de grande complexidade, você estava falando disso. Com base na sua experiência, uma coisa que eu quero começar essa conversa é os líderes que conseguem enfrentar a crises e construir cooperação daqueles que apenas gerenciam uma crise imediata. Qual é a diferença dos dois? E que lições da sua própria experiência de liderança o senhor considera mais relevantes para o mundo atual? Bom, eu acho que a primeira condição para se ser líder político é gostar de pessoas. É que eu conheço muitos líderes políticos que não gostam de pessoas, gostam só deles próprios. E hoje em dia, não vou citar nomes, mas há muitos casos de narcisismo político, em que os líderes investem em si próprios, mas não têm verdadeiro gosto em estar com as pessoas. Ora, um líder tem que ser alguém que olha ao lado e tem gente que vai atrás dele, ou ao seu lado. Porque se está a liderar só num pequeno grupo, bom, em democracia, pelo menos, isso não funciona assim. Portanto, eu acho que a primeira condição para efetiva liderança é gostar-se de pessoas realmente. É pensar-se nas pessoas, em concreto. Claro que os líderes políticos têm o seu partido político, defendem o seu país, ou representam um país,
podem representar também uma organização internacional, mas a verdade é que devem ver o seu partido ou o seu Estado ou a organização como um instrumento, porque no final, pelo menos é assim que eu penso, o que conta é as pessoas. E depois, para a liderança, como para qualquer coisa, o que interessa é a integridade pessoal, a capacidade de trabalho. Acho que ajuda também quando a pessoa tem grande entusiasmo. Um dos meus lemas tem sido nunca perder o entusiasmo, mesmo quando se perde todas as ilusões, porque nós com a vida vamos perdendo muitas vezes as nossas ilusões, mas é importante não perdermos o entusiasmo, é isso, porque sem entusiasmo, sem estarmos nós próprios felizes com o que estamos a fazer, não conseguimos entusiasmar a nossa equipa, nem os cidadãos em geral. Portanto, estas são algumas das características, mas eu acho que hoje em dia o maior problema que eu vejo na liderança é também muitas vezes ampliado pela social media, pelas redes sociais, é este narcisismo que leva a um culto da imagem do líder e a prejudicar aquilo que deve ser a missão pública para o bem comum. Você vê alguma diferença entre as gerações mais jovens, as gerações mais velhas em geral, quanto à liderança ou a mesma situação? Eu acho que esse é uma pergunta interessante, porque todas as gerações tendem a pensar que a que vem a seguir não é tão boa como elas. Aquilo é uma ilusão de ótica. Sabe que já naquele Código de Hammurabi, quase 2000 anos antes de Cristo, está lá uma inscrição que diz: estes jovens de agora não trabalham como de antes, não respeitam os pais. Nada trocou. Nada de novo. Não, todas as gerações têm os seus problemas, mas a verdade é que eu não penso que haja uma geração mais preparada, melhor do que outra em si. Há outros desafios, outras adaptações. Eu agora já falo não apenas pela minha geração, mas pelos meus filhos e pelos meus netos. Bom, e os meus netos fazem coisas que eu não sabia fazer, sobretudo na parte digital. Portanto, há outras coisas em que eles não fazem como fazia a minha geração. Por exemplo, nós a estudar tínhamos que estudar de outra maneira. Portanto, há novos desafios, mas eu acho que a espécie humana se vai adaptando aos tempos que mudam.